foi o primeiro golpe militar que a gente sofreu. Exatamente. E nunca houve nenhum tipo de julgamento, acho de que, nada. sei lá, naquela época do tenentismo prenderam meia dúzia, e ainda assim foi doméstico, foi um negócio, foi uma coisa, foi uma penalidade meio Galileu, assim, uns troços meio assim. Tipo, cara, foi só uma repetição de erros de mais de 100 anos, né? De simplesmente deixar a coisa acontecer, faz o que quiser e depois E daí depois a gente... E a impressão que eu tenho é que isso tem dois efeitos. O primeiro efeito é, de repente a gente não pode falar de nada. Então, cara, em 2024, a gente tem o presidente da República, que eu apoiei a campanha, falando que, não vamos fazer nada com 60 anos para não incomodar as pessoas. E aí eu fico incomodar os militares, né? Incomodar os militares, especificamente. A desculpa foi que era para não parecer uma homenagem. Isso, né? Mas na verdade é para não incomodar os militares. E aí o segundo efeito que eu tenho é que dá uma impressão de, aconteceu, mas a gente meio que perdoa. E aí é por isso que movimentos como a Comissão da Verdade são importantes e movimentos como a gente ter livros e outras coisas para falar são importantes. Na visão de vocês, na visão da historiografia, isso que eu falei tem algum sentido? A anistia tem esse pedaço, esse papel também? Tem. Vocês acham? A forma que a anistia foi feita, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar que no final da década de 70, o Brasil já estava caminhando para uma abertura, desde o Geisel. A partir do Geisel, que é o penúltimo presidente, foi o Geisel e o Figueiredo. Nem era para ter chegado até lá, né? Não. Tecnicamente, o Castelo Branco não. Ele ia acabar. O Castelo Branco, quando ele toma posse em 64, através do golpe, ele promete que ia devolver em 65, 66. Né? Vai ter eleição, vou devolver. Eu vou ficar aqui. Era um golpe cirúrgico. Sim. E aí a gente vai devolver. Vamos organizar. Você já ouviu essa frase? Vamos organizar aqui, daí depois a gente volta. Exato. Era pra ser tipo Portugal, né? Que foi lá, não sei o quê, convoca novas eleições. Cara, a ideia igual foi no golpe do Getúlio, né? O primeiro, né? Não, deram o golpe, os militares, depois abriram a eleição, que daí ganhou o Dutra, né? Não, o Dutra foi em 45. Foi em 45. Você tá falando do golpe de 30. Isso. Da Revolução de 30. Isso. A Revolução de 30 não durou muito tempo. Em 34... O Getúlio entrou como presidente, mas era presidente, tipo assim, eu fiquei 4 anos no poder, o Getúlio, né? E depois, agora que tá contando meu mandato. E aí, em 37, ele criou ele e os militares e outros grupos, sobretudo os fascistas brasileiros, né, os integralistas, eles criaram a farsa do Plano Cohen. Sim. Falando, rapaziada, os comunistas estão armando um golpe. É sempre a mesma desculpa. É sempre os comunistas. Justo o Plano Cohen. Enfim. Um nome desse. Não, é bizarro. E aí os comunistas... que gosto de comunista. Se fosse um nome Kovsky, aí talvez desse um pouco mais crível, né? Exato. Stalin, tá ligado? Sei lá. E olha o que a gente... Skovsky. E olha o que a gente tá falando, né? De novo esse papo, né? Por isso que é importante relembrar. Papo. É lógico. Pra não rolar de novo, entendeu? Exato, fica sempre essa história. Né? Esquece e daí se repete. O comunismo é um bode expiatório em vários momentos, né? E aí, em 37 ele dá o golpe, e em 45 acaba a ditadura. Então o Brasil também viveu algumas ditaduras, tá? O Brasil passou por muitos golpes. Os militares, tem um historiador que esqueci o nome, cara. Mas o próprio Getúlio, né? O próprio Getúlio. Um golpe. Ele tem um golpe em 30, Revolução de 30. O golpe em 37, que é o Estado Novo. E os militares dão um golpe nele em 45. Isso. E aí vem a eleição, né? Depois. Né? Isso, que é o Dutra, né? Do Dutra. E depois ele volta. Depois ele volta eleito. Aí eleito... Pela primeira vez. Já, assim, cascudo de política, ele é eleito já velho, assim. E, né, no fim dele, ele se mata. Mas a história do Brasil é uma história, principalmente do período republicano, até um pouco antes do republicano, sobretudo na partir da Guerra do Paraguai. Os militares, eles têm um papel protagonístico muito grande na Guerra do Paraguai. O Brasil, ele lidera a Tríplice Aliança, né? E quando os militares eles voltam da Guerra do Paraguai, eles voltam e dizem, cara, a gente tem que ter um papel protagonístico. Sim. Porque a gente, honestamente, o povo não sabe... O Figueiredo falava isso até o final, o povo não sabe votar. Figueiredo em 85. Ele falava que o povo tem cheiro... Eu prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. E aí o Alexandre Garcia, né, aquela figura curiosa que a gente conhece, né? Ele é o grande porta-voz do Figueiredo. E aí na última entrevista do Figueiredo como presidente, o Alexandre Garcia entrevistando, pergunta assim, e aí, cara, o que você tem a dizer aí pro Tancredo, que foi eleito, ele não tinha morrido ainda, né? Acabou de ser eleito, o que você diz pra ele? E aí o Figueiredo falou, o que eu tenho a dizer pra ele é boa sorte e que seja tudo bom. Aí o Alexandre Garcia, e pro povo que votou nele, o que você dizer pro povo? Ele, pro povo? Que me esqueça. Presidente, cara. Esqueceram. Conseguiram. Conseguiram. Esqueceram, né? A história do Brasil é isso, cara. É militar se envolvendo. Teve a grosseria dele com a Glória Maria também, não teve? Teve algumas grosserias, é bizarro, né? Os militares, eles têm essa visão, muitos militares têm essa visão de que eles
eles sabem como resolver a bagunça. Eles são moralmente superiores. E eu fiz um episódio no História de Meia Hora chamado Corrupção na Ditadura Militar. Que eu fiz uma lista de vários eventos, de várias... Mas não teve corrupção. Cara, não. Eles eram ilibados. Delfim Neto, Transamazônica, Itaipu... cara. Se eu começar a listar, o próprio Fleury também, né, os caras que foram presos... Nós vamos chegar nele. Com as cadernetas... Cara, tem uns escândalos, assim, surreais. Enfim, o episódio eu conto lá. Então, isso é muito claro pra gente. E a gente viu agora recentemente com o último governo, né? Que foi um governo militar, né? Muitos militares estavam nos ministérios. Sei lá, de funcionário público, acho que foram milhares. É surpreendente. Foi um governo militar. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, a gente sempre fala que os caras estavam em todas as era secretarias, assustador. em todos os lugares. Então a gente viu o que é ter militar Tem no um poder. monte de encostado, né? A maioria, né? Não é nem dizer que eles estavam lá para fazer um grande trabalho a favor dos militares. Não, só encostar, ficar coçando o saco, ganhar um dinheirinho e ficar lá. Eram inúteis antes e ficaram tipo, não tem que pintar meio fio. Pois é, cara. Eu não tô dizendo que o exército é inútil. Eu estou dizendo que a maneira como é feito todo o sistema é inútil. A gente comentou sobre o exército recentemente, até que a gente falou sobre a questão de entregar medicamentos na Amazônia, de resgate de pessoas que às vezes tem não sei o que. Água no sertão, o exército tem um papel muito importante. Que tem uma parte muito importante do exército, até mesmo da supervisão de fronteiras e tal. Pode ser que não é perfeito, mas eles fazem um serviço importante. Mas que uma boa parte ficou ociosa, mas assim, é inacreditável, cara. Não, o Marcos Napolitano, né, que a gente se baseou muito também pra fazer o Escrever o Porão, um historiador bem respeitado no sistema, em ditadura. Um dos expoentes, acho, do numa ditadura militar. Professor da USP. Ele cita isso no livro dele, 1964, História do Regime Militar Brasileiro. É um livro excelente pra quem quer estudar sobre o assunto. E ele fala justamente isso, que o militar, ele tem alguns problemas muito intrínsecos à lógica militar com a democracia. Que é simplesmente achar que as bagunças democráticas são problemas e os militares eles vêm para deixar uma coesão. Sendo que não é a realidade. A realidade é que as bagunças, elas exploram possibilidades e trazem pra gente alternativas que é somente, às vezes, o conflito mesmo e essa suposta baderna, né, que não é uma baderna de verdade, que vão trazer criatividade, que vão trazer soluções fora da casinha. Tipo assim, às vezes é através de um debate que você não espera, entre pessoas bem diferentes, que vem uma grande solução. E o militarismo não trabalha dessa forma. Ele trabalha com hierarquia, né? Hierarquia. Era tipo assim, se eu sou superior a você, meu amigo, tu vai me respeitar. Mas, senhor, o senhor acabou de falar uma bobagem. Se eu sou superior, não é uma bobagem. Então Meu avô fazia uma analogia que ele me perguntava, eu era criança, né? Ele me perguntava, você prefere ser um marmelo? Se fosse para você ser uma planta, você preferia ser um marmelo ou um carvalho? Olha aí. Aí eu falava assim, por quê? Eu falava assim, não, o marmelo é todo molengo, né? O carvalho é rígido e tal, não sei o quê, é forte, é imponente, é grande. Aí a ideia era você falar, pô, eu prefiro ser uma arvorizona, eu quero ser um troço molengo que fica no canto. Aí eu falei assim, mas quando dá a tempestade, qual quebra? Perfeito. Então, tipo, às vezes o marmelo tá inteiro em qualquer situação. O carvalho até se mantém em pé na tranquilidade, mas quando tem o primeiro tipo de dificuldade, justamente a dureza do carvalho que vira um problema para ele. Exatamente. A moleza do marmelo não é problema em nenhum dos momentos. E essa moleza da democracia que ela faz, né? Pô, gente, quem trabalha com ciência sabe que é uma loucura, é uma amálgama de conflitos, de teses que sobrepõe a outra. Imagina se quem tem mais Nobel que tá certo? Imagina se fosse esse o critério. Quem tem mais Nobel tá certo. Então, não é assim que funciona a realidade, sabe? E a democracia, ela é mais uma desses lugares onde o conflito de ideias, onde a confusão, às vezes, até a briga, às vezes, ela engrandece. E os militares, durante a história, eles não enxergavam dessa forma, até hoje, muitos não enxergam. Até hoje. E por isso que a gente percebe que a ditadura militar, ela teve alguns problemas muito intrínsecos a quem estava no poder. Sim. Sabe? Que são os militares. Sim.